É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Manhã do dia 15 de setembro de 2025, estamos começando mais uma semana e você conectado conosco aqui desde as 6 horas da manhã. E também agora você nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook e logo em seguida o canal Conectados ao Sagrado. E também pela página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Visite a página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. E aproveitando, estamos já anunciando, né, que em breve estaremos mudando de endereço. Tá bom, pessoal? Pastor Marcos, juntamente com toda a sua família, né, a pastora Rose, a Kathleen e Pedro, né, Deus tem abençoado bastante essa família que recebemos aqui em Santa Catarina, né, veio aqui amando do Senhor, enviado pelo esse Deus glorioso, pelo Senhor, através do seu chamado pastoral. Estamos juntos trabalhando e tem sido bênçãos, né? Então, em breve, estaremos anunciando o novo endereço da Igreja do Nazareno, da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. É isso aí, queridos. E você que nos acompanha nesta manhã, manhã de segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, agora são 6 horas e 45 minutos. Vamos falar com esse Deus glorioso para começarmos uma semana alegre, abençoada e próspera em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, a vida dos meus amigos. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai, e derramando proteção também, Senhor. E que eu também, nesse dia muito especial, eu quero colocar a mãe de uma amiga de infância, né? Casado com um grande amigo meu também, o Elias, a Marilúcia. A mãe dela está enferma e nós temos um pedido de oração que o Senhor esteja nesse momento visitando aquela vida, esteja derramando bênçãos e proteção e usando os médicos para que possam curá-la. Então, Deus, obrigado, Pai. E também nessa manhã, Pai, aproveitamos para repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de ódio, de rancor, ó Pai, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração, ó Pai, que o Teu servo faz nesta manhã, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. É isso aí, queridos. Deus abençoe, graça e paz. E nessa manhã, nesse momento oportuno, eu quero falar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós vamos falar isso baseado no texto aqui de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. Romanos 8, do 31 ao 39, que diz assim o texto. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que declaração para nós começarmos uma semana. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então hoje nós vamos refletir sobre uma das promessas mais poderosas encontrada nas Escrituras. A certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então aqui no capítulo 8 da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos oferece uma visão profunda sobre a segurança e a vitória que temos por meio da fé. Então nós vamos nessa manhã bater um papo, né, trazer esse alimento espiritual para as nossas vidas, para alimentar a nossa certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Então, no capítulo 8 aqui, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele aborda a questão da salvação e da vida no Espírito. Também no capítulo 8, ele fala sobre a libertação da condenação, ele fala sobre a vida no Espírito, e ele fala da esperança da glória futura. Então o capítulo destaca por sua ênfase na segurança que temos em Cristo Jesus. E precisamos ter certeza dessa segurança, porque nem as coisas do porvir nos separará do amor de Deus. Recentemente aconteceu um atentado nos Estados Unidos e um homem foi morto, um servo de Deus, fiel, e ele foi morto por a sua visão política. Ele foi morto porque ele servia ao Deus vivo. Ele foi morto por causa da verdade absoluta de Cristo que estava na sua vida, na vida da sua família. E alguém que é contra Deus, contra a família, contra os valores morais, foi lá e o assassinou. Né? Então, quão difícil está sendo viver essa verdade que é Cristo Jesus. Mas quem vive tem a certeza que aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus, Apocalipse 1,18, diz que ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. E ele mesmo disse, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Né? E Romanos 8, 31, 32, tem a certeza da vitória. E o texto diz assim, como nós lemos, né? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mal é contra o bem. Satanás é contra a vida daqueles que servem a Cristo. Satanás é contra. Então precisamos ter cuidado. E ele continua dizendo, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então Paulo começa com uma pergunta retórica, afirmando que se Deus está ao nosso lado, não há adversidade que possa nos derrotar. Satanás até se levanta. Ele é contra mim e contra você, porque ele é das trevas. Ele não suporta o bem. E aqueles que o seguem, que buscam o mal, não suportam o bem. Então, a narrativa do inimigo é confundir você. Mas a Bíblia diz assim, resistir ao inimigo com fé, e ele fugirá de vós. Agora, um detalhe interessante é que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé sem obras é morta. Lembre-se que Davi, ele não derrotou Golias, não com as armas de Golias. Espada, lança. Mas ele usou a arma que ele poderia usar. E derrotou o gigante. Ele usou a fé, e ele, quando ele diz assim, quem és tu, ó incircunciso de coração, para afrontar o Deus de Israel? E ele pegou aquelas pedrinhas no rio, e foi lá, e tem uma palavra, como é que é uma palavra, diz assim, e sapecou, né? Sapecou a cabeça de Golias. Golias caiu, e Davi matou Golias, não foi com a pedrada derrubou ele. Mas Davi pegou a arma, a espada de Golias e arrancou a sua cabeça. Então, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, o sacrifício de Jesus é a garantia de que Deus está comprometido conosco. Ele não poupou o que tinha de mais precioso, mostrando que somos valiosos para Ele.
Um tempo atrás eu ouvi um louvor que diz assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, chama-se Jesus. Nada é melhor ou supera Cristo Jesus. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus está comigo, está com você, que crê e foi batizado. Cristo veio trazer a ressurreição. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. O melhor de Deus já veio. E Romanos 8, 33 e 34 diz assim, fala sobre a acusação e a defesa. E o texto diz, abre aspas, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo é o nosso advogado de defesa, meu irmão. Ele intercede por nós. Então aqui Paulo enfatiza que em Cristo somos justificados. As acusações que podemos enfrentar, sejam internas ou externas, não têm poder sobre os que estão em Cristo Jesus. Porque Ele é nosso advogado e intercessor. E é Ele que garante nossa posição diante de Deus. É Ele. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo, as velhas coisas passaram. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Então tudo se fez novo. Amém? E Romanos 8, 35 ao 39, os últimos versículos, vamos hoje, fala sobre a inseparabilidade do amor de Deus. Inseparabilidade quer dizer que nada nos separará do amor de Deus. E o texto diz assim, Romanos 8, 35 ao versículo 39, abre aspas. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é interessante que Paulo lista aqui uma série de desafios que poderíamos enfrentar. E estamos enfrentando. E Paulo enfrentou. E essa lista é para afirmar com confiança que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos assegura aqui que, independentemente das circunstâncias, o amor de Deus permanece conosco. E quem está falando aqui é Paulo, o homem que foi decapitado. Ele escreve a Timóteo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória! Nada, nem as coisas do porvir nos separará do amor de Deus. Nada. Porque é Cristo quem intercede por nós. Pastor, como é que nós podemos retirar daqui uma aplicação prática? Primeiro ponto, confiança em Deus. Em tempos de dificuldade, devemos lembrar que Deus é por nós. Quando enfrentamos desafios, precisamos nos apoiar na certeza de que Ele está ao nosso lado. Então isso nos dá coragem para enfrentar quaisquer obstáculos que surgirem diante de nós. E vão surgir. Mas a confiança de Deus nos capacita a nos transpormos a esses obstáculos. Segundo ponto de aplicação prática é liberdade da condenação. Somos libertos em Cristo Jesus. Muitas das vezes nossos piores críticos, eles precisam entender que em Cristo fomos justificados e libertos da condenação. Devemos viver em liberdade, sabendo que as acusações não têm poder sobre nós. Vão nos acusar, mas não têm poder sobre nós. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu lembro, tempo atrás, conversando, com os colegas lá de infância, um falou para mim assim, Pimentel, tu lembra que na escola tu era briguento? Eu era mesmo, mas passou. Eu vou fazer 60 anos, lembrou de uma coisa que eu tinha 15 anos, há 45 anos atrás, cara. Muitas águas já passaram nesse leito, mas alguém ainda tem a lembrança de 45 anos atrás, ó. Meu Deus do céu. Então, liberdade da condenação, somos libertos. Terceiro ponto é amar e ser amado. A certeza do amor de Deus nos motiva a amar o próximo. Quando sabemos que somos incondicionalmente amados por Deus, podemos estender esse amor às pessoas ao nosso redor, independentemente de suas falhas ou erros. Independente disso. Por quê? Porque todos nós erramos. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.
E o quarto e último ponto de aplicação prática é a resiliência diante da adversidade. Resistir. Saber que você tem condições de lutar em Cristo Jesus. Saber que em Cristo Jesus você é vencedor. Ou seja, em um mundo cheio de tribulações, aqui Paulo nos encoraja a permanecer firme. Paulo enfrentou lutas maiores do que as nossas. Mas chegou um momento da vida dele que ele disse assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a partir daquele momento ele dizia a todos: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, não importa o que enfrentemos, podemos ser resilientes, resistentes, sabendo que somos mais que vencedores. Nossa vitória não depende das circunstâncias, mas da nossa posição em Cristo. Olha só, receba isso. A nossa vitória não depende das circunstâncias, mas da nossa posição em Cristo. É a nossa posição em Cristo que nos torna vencedor nesse mundo tenebroso. Então, querido, eu quero nessa manhã concluir aqui dizendo que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome do Senhor Jesus. E para você que está conosco,